Salmos de número 23, nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Até aqui, meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Salmo 23, o famoso Salmo 23. Talvez muitos irmãos até tenham este salmo aberto na sua mesa, na sua escrivania, no quarto, mas talvez nunca pararam para meditar neste salmo, ou simplesmente leram corridamente. Mas essa noite nós vamos falar um pouco sobre este salmo, o salmo que foi escrito pelo rei Davi, um salmo que foi escrito há mais ou menos 3.000 anos atrás, mas é um salmo tão atual, cada dia se renova, e Deus me deu uma mensagem sobre este salmo, tão conhecido da igreja. Nós muitas vezes achamos que Davi escreveu este salmo quando ele era rei, né? Pelo fato de ele ter sido o rei de Israel. Os judeus consideram ele, o rei Davi, o grandioso rei Davi, o melhor rei que Israel já teve. Mas quando ele escreveu este salmo, ele não era rei. Ele tinha apenas 17 anos, 18 anos mais ou menos, quando ele escreve este salmo. E ele estava nos pastos, cuidando das ovelhas de seu pai, que esse era o ofício de Davi, na sua juventude, cuidar das ovelhas de seu pai. E ele olhando para aquelas ovelhas, para aqueles pastos, ele vendo o seu cuidado para com aquelas ovelhas, ele começa a comparar. Ele comparava Deus com ele, o cuidado que ele tinha com as ovelhas, assim como Deus tinha um cuidado com ele. Outro tópico bem interessante e bem destacado pela Bíblia, da vida de Davi, é quando ele foi ungido rei. Para quem não sabe, o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, e ele disse, o profeta Samuel, que veio por ordem de Deus para ungir o rei de Israel. E obviamente Jessé, com todos os seus filhos, traz 7 filhos até a presença do profeta, e apresenta do maior ao menor. E obviamente Jessé achava que seria o filho mais viçoso, o mais bonito, aquele que teria mais experiência de guerra. Por isso ele foi indo do maior ao menor. Mas o profeta Samuel disse para Jessé, não é nenhum desses. Por acaso você não tem algum outro filho? E Jessé falou, tem mais um, mas ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Como se isso não fosse algo de suma importância. E o profeta Samuel diz, então nós não se assentaremos à mesa, até que ele chega. Então quando Davi chega à presença de Samuel, Deus diz assim, é este, unja-o como rei de Israel. E naquele momento, o profeta Samuel pega o óleo e derrama sobre a testa, sobre o rosto, sobre a face de Davi. E ali naquele momento, o Espírito Santo de Deus se apossa de Davi. Eu estou dando uma introdução até nós chegarmos no Salmo, para nós entendermos um pouco como que foi a vida do rei Davi. Outro fato interessante que a Bíblia nos nota e destaca muito, esse eu acho que todos vocês conhecem, que é da batalha que ele teve com o gigante Golias. Ele foi trazer alimento para os seus irmãos na guerra, porque os seus irmãos já eram experientes em guerra, seus irmãos eram todos mais velhos do que ele. Ele foi levar alimentos, mantimentos, que Jessé, o seu pai, mandou para que Davi levasse até eles. Mas quando ele chega até o arraial de Israel, tinha um gigante do exército oposto, do exército filisteu. E esse gigante tinha 2,93 metros de altura aproximadamente. E já fazia 40 dias que esse gigante estava afrontando o Deus de Israel e o exército de Israel também. Mas quando Davi olha aquilo, ele pergunta,
quem é este incircunciso filisteu que está afrontando o nosso Deus de Israel? E durante 40 dias não teve ninguém, nenhum soldado que fosse corajoso o suficiente para ir afrontar aquele gigante, para ir para a batalha contra ele. Mas Davi foi. E Davi foi e derrotou ele com apenas a sua funda e uma pedra. Só que, meus irmãos, claro que neste fato há algo sobrenatural que aconteceu ali. Porque uma funda e uma pedra não matariam um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Provavelmente aconteceu algo sobrenatural ali. E foi a própria mão de Deus que derrubou aquele gigante. Deus deu a força, deu a velocidade e deu a mira daquela pedra para que atingisse a testa, a fronte do gigante. E nós entramos até aqui, dando esta introdução, meus irmãos, para nós nos situarmos e ver quem era o rei Davi, entrando no Salmo que nós acabamos de ler. E Davi começa aqui esse Salmo dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que que ele estava dizendo, já começando o Salmo de maneira muito profunda e muito forte? Porque quando ele olhava para Deus, ele via que o Senhor era o pastor da vida dele. Assim como ele cuidava daquelas ovelhas, assim como ele trazia o mantimento necessário para aquelas ovelhas, a proteção para aquelas ovelhas, ele via: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque pelo fato de ele ter Deus na sua vida, ele não precisava de mais nada. Por isso que ele dizia que nada me faltará, de nada tenho falta, porque Deus já era tudo aquilo que ele precisava, que ele necessitava, que ele pensava. Ele sabia que Deus era tudo para ele. Por isso que ele já começa de uma maneira tão profunda, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O segundo verso nos diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Quando Davi falou sobre isso, ele estava reconhecendo que a providência vinha de Deus para a sua vida. Porque verdes pastos aqui, meus irmãos, significa que Deus, tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, necessitamos, o próprio Deus, Ele faz com que aquilo se realize para as nossas vidas, com a nossa necessidade, devido à nossa necessidade. Está ligado verdes pastos com comida, vestes, com prosperidade. E Davi estava reconhecendo que tudo aquilo vinha de Deus. O abastecimento, o mantimento para a sua vida, todas as suas necessidades emocionais, físicas, materiais, ele viu que vinha somente de Deus. Será que nós podemos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que tudo vem de Ti. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. É o Senhor que abastece a minha casa, é o Senhor que cuida do meu emprego, é o Senhor que está cuidando da minha família. E eu reconheço, Senhor, que tudo vem de Ti. Porque Ele continua dizendo: guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi estava se referindo quando ele estava levando aquele tão grande rebanho de ovelhas até a água, para matar a sua sede. E ele deu ênfase aqui a águas tranquilas, porque a ovelha, ela é um animal que não tem garras, ela não tem ataque. Ela não tem alguma coisa que ela possa se defender, ela é totalmente indefesa. Por isso que a água deveria ser muito tranquila, porque com o próprio reflexo dela na água, ela poderia se assustar e morrer de sede. Por isso que a água deveria ser tranquila. E ele olhou para aquilo lá e disse: Senhor, é Tu que me guia mansamente a águas tranquilas. Ele estava dizendo: Senhor, eu descanso em Ti. Eu descanso na Tua providência. Eu descanso na Tua presença. Porque eu reconheço que quem guia os meus passos, que quem guia a minha vida é o Senhor. Não é a força do meu próprio braço, não é o meu intelecto, não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria, não. É a Tua presença que me guia para onde eu vá. Que nós venhamos a ter sempre isso
enraizado dentro dos nossos corações, que é Deus que faz tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Muitas vezes nós andamos ansiosos, muitas vezes nós andamos aflitos, muitas vezes nós andamos atribulados, angustiados, porque isso é um indício de que ainda nós não estamos confiando plenamente em Deus. Isso mostra que talvez a nossa confiança não esteja plenamente no Senhor Jesus. Muitas vezes nós andamos, se nós formos ver, a doença deste século é a depressão, ansiedade, angústia, temor, tudo isso ronda os nossos corações. E o mundo lá fora está cheio disso. Pessoas ansiosas, estressadas, pessoas que não querem, às vezes, não têm motivos mais para viver. Pessoas que vivem aceleradas e não conseguem desacelerar, não conseguem tirar um pouco o pé do acelerador. Andam, acordem, vão dormir, trabalham e assim é um ciclo vicioso da sua vida, mas totalmente sem propósito. Esta noite, Deus está dizendo para você que é Ele que guia a tua vida, que é Ele que guia a tua família, que Ele está te guiando os teus passos, que Ele te guia mansamente a águas tranquilas, assim como Davi olhou para aquelas ovelhas e viu que as ovelhas poderiam morrer se o pastor não estivesse ali com elas. Davi viu: Senhor Deus, eu também morro se eu não tiver a tua presença, pois eu ando totalmente sem propósito, pois eu ando totalmente sem rumo sem a tua presença, porque a presença de Deus, meus irmãos, ela norteia, ela traz força, ela abre os caminhos para que nós possamos passar, ela tira aquelas armadilhas que o inimigo coloca lá na frente. É a presença de Deus que vai tirando, é a presença de Deus que vai afastando todo o mal da minha e da tua vida. É somente a presença de Deus que faz todas essas coisas. E no versículo 3, Davi diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça. Davi estava reconhecendo que quando ele estava angustiado, quando ele estava atribulado, quando ele estava passando por problemas, ele dizia: o Senhor é quem refrigera a minha alma, o Senhor é quem tem misericórdia de mim e da minha alma, é o Senhor que sempre está comigo e nunca me deixa, e guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do teu nome. Jesus, Ele guia o teu caminho, Jesus, Ele guia todos os teus caminhos, mas não é porque nós somos bons, porque se nós formos bons, como o Fabiano falou, Jesus, Ele não tinha vindo morrer naquela cruz. Jesus justamente veio e morreu por nós porque nós somos pecadores, porque nós não merecíamos estar diante da presença dEle. Mas Jesus Cristo veio, se encarnou, porque Ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. E Ele teve que passar pelo caminho da cruz, pelo caminho até o Gólgota. Talvez os discípulos, até eles ficaram desacreditados, porque Jesus havia sido crucificado. Talvez parecia que tudo estava perdido, de que nada estava no controle de Deus. Mas na realidade, no primeiro dia Jesus foi cuspido. No primeiro dia Jesus foi maltratado. Na sexta-feira Jesus ele foi açoitado. Tudo isto parecia que estava perdido. Parecia que até Deus tinha se esquecido do seu filho. Mas como já foi falado aqui, que ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje vivo está, e Ele está aqui. É por isso que nós estamos aqui adorando a Ele. Por isso que nós estamos aqui louvando o Seu nome. Porque da diferença de Buda, de Maomé, de Hare Krishna, de Allan Kardec, é que todos eles, se nós vamos lá no túmulo deles, está lá o túmulo deles ainda com os seus ossos, mas no túmulo de Jesus está escrito: Ele não está aqui, Ele vive. E essa é a nossa viva esperança, de que nós não servimos a um Deus que é morto, a um Deus que parou na sepultura. Não, ao terceiro dia, o Espírito Santo de Deus sobrou o fôlego de vida sobre Ele.
e ele ressuscitou. E no versículo de número 4 nos diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi novamente estava fazendo uma alusão ao seu pastorado daquela época, porque aqui a vara, ela era uma vara mais curta que Davi tinha que andar, porque ele carregava na sua mão para proteger as ovelhas. Era um instrumento para atacar os inimigos das ovelhas. Era um instrumento que ele tinha para afastar lobos, ursos, leões, como a própria Bíblia diz que ele já enfrentou, para proteger as ovelhas. Mas o cajado, ele era diferente. Ele era uma vara mais alongada, com uma curvatura na ponta, porque o cajado servia para tirar a ovelha numa situação de perigo, para tirar a ovelha numa situação em que talvez algum animal, algum predador estava querendo pegar, tragar a ovelha, ele tirava de perto com o cajado, por isso que ele era encurvado na ponta. Mediante isso, Davi falou assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que ele deu esta ênfase aqui, a vara e o cajado? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós sim passamos por dias difíceis, nós passamos sim por tribulações, porque o próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por problemas, sim, mas só que a diferença de quem serve a Deus para quem não serve é que o cajado de Jesus, ele vem e te protege. Ele vem e te tira daquela situação de perigo, ele vem e te tira daquele problema, ele te guia aonde você deve ir. Talvez muitas das vezes você vem para a casa de Deus, mas os seus olhos estão no mundo, os seus olhos não estão aqui inteiramente na casa de Deus, os seus olhos ainda estão em Jesus, mas volta e meia você olha para um lado e olha para o outro, porque o mundo ainda te seduz. Mas faça uma oração esta noite: Senhor, usa o teu cajado de misericórdia para com a minha vida e me traz para perto de ti novamente. Me traz novamente para com a tua presença, Senhor. Usa de misericórdia e de graça para a minha vida, porque eu quero viver para ti. Eu não quero mais viver sem a tua presença, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Sem a presença de Jesus nós andaríamos errantes, sem propósito neste mundo. Por isso, meu irmão, não vale a pena nós vivermos nem um dia sequer longe da casa de Deus, porque a Bíblia diz: vale muito mais um dia em teus átrios, em tua casa, do que 1000 longe dele. Não vale a pena, meu irmão, você olhar para o mundo e querer desejar as coisas que o mundo tem para a sua vida, porque estar na presença de Deus é infinitamente maior e melhor. Nada se compara a ter Jesus no coração e sentir essa paz que nós temos todos os dias na nossa vida. Essa paz que a Bíblia diz que o mundo não pode nos dar, mas é somente a presença do Espírito Santo de Deus que pode acalmar o seu coração, que pode acalmar a sua vida. Talvez você chegou aqui e o seu lar esteja destruído, o seu lar esteja passando por alguma situação em que você não queria estar passando por isso. Mas Jesus, Ele pode consertar todas as coisas na sua vida. Ele pode consertar a sua vida, a sua família. Ele pode erguer um altar, se você quiser, na sua casa de adoração a Ele. Mas você precisa abrir o seu coração e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. O versículo 5 nos diz assim, para nós encerrarmos, porque o horário está passando muito rápido. Eu acho que tu adiantou aquele relógio lá, Jorginho. O versículo 5 nos diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi falou aqui porque a lição que nós tiramos desse versículo é que nós temos sim um inimigo das nossas almas. É que nós temos sim um inimigo que quer tirar você da presença de Deus.
Não pense, meu irmão, que muitas vezes é fácil nós estarmos aqui. Mesmo que nós somos obreiros, estamos aqui ajudando e fazendo a obra de Deus, mas não é fácil para mim e nem para você. Porque nós temos um inimigo das nossas almas que trabalha de dia e de noite, para que nós não venhamos a estar na presença de Deus. Talvez aquele pensamento que você tem assim: hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou orar, hoje eu acho que eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou me consagrar a Deus. Isso são sempre pensamentos, setas que o inimigo tenta lançar nas nossas mentes, porque ele nunca vai querer que nós venhamos a estar na presença, nos pés da cruz, como aqui foi cantado antes. Sempre o inimigo ele vai trazer pensamentos de mal. Ele sempre vai trazer pensamentos de aflições, de angústia, pensamentos que vão querer tirar o seu foco, tirar o seu pensamento de Jesus. E Davi, ele está falando assim, que Deus ungia a cabeça dele com óleo. Isso está dizendo que mesmo na presença do inimigo, mesmo o inimigo querendo fazer mal contra as nossas vidas, Deus ele traz a providência e a proteção que nós precisamos. É somente Jesus que faz isso. Talvez você entrou aqui essa noite com muitos pensamentos, com a mente muito acelerada. Talvez você não consegue ainda descansar em Deus. Mas Deus está dizendo para você essa noite que você deve desacelerar um pouco, que você deve sair de um pouco dos seus pensamentos daqui da terra, que você deve tirar os seus olhos um pouco desta terra e se focar somente nele, olhar um pouco para cima, porque muitas vezes nós olhamos somente no mundo, na terra, na vertical, e nós devemos olhar um pouco para cima, para a horizontal, porque às vezes as aflições, as angústias, as tribulações e os problemas, elas querem que nós venhamos a passar um dia após o outro, sem pensar em Deus, sem querer Deus nas nossas vidas. Muitas vezes o estresse diário, o correrio do dia a dia, porque todos nós temos que trabalhar, pagar contas, temos as nossas famílias, os nossos afazeres, mas nós devemos fazer tudo isso, mas sempre convidando Jesus para estar conosco, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Nunca saia de casa de manhã sem orar e sem ler a palavra. Pelo menos um versículo ou dois, você deve meditar na presença de Deus, estar na presença dEle, meditar na palavra dEle, porque o seu dia será diferente. Se você buscar a Deus pela manhã, provavelmente você o encontrará durante o dia. Meus irmãos, eu te convido a te pôr de pé, as horas passaram muito rápido, mas a Bíblia ela nos diz assim, que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Este versículo nos traz a alusão de que nós devemos sim fazer as coisas, de que nós devemos sim trabalhar, estudar, fazer as coisas com as nossas próprias mãos, mas só que nós temos que ter uma coisa em mente, que é Deus que dá o crescimento na nossa vida, no nosso trabalho. É Deus quem cuida da nossa família, é Ele que abençoa, é Ele que faz o nosso lar prosperar. Porque nós podemos dar o nosso melhor, mas se não tiver a presença de Deus, nada adianta, meus irmãos. Eu te convido a passar aqui à frente, e nós estaremos orando por você. Se você está com o seu coração um pouco aflito, um pouco acelerado, não consegue entregar a sua vida inteiramente ou algum problema nas mãos de Deus, entregue todo o seu problema agora na mão de Jesus. Entregue toda a aflição, toda a angústia aos pés de Jesus, que Ele estará cuidando disso para você. Talvez você tentou com a força do seu braço e não conseguiu, mas Jesus está aqui.
É Ele quem peleja por você. É Ele quem luta pela sua vida. É Ele quem luta pela sua família. Se você quer ter essa tranquilidade, essa paz dentro do coração, essa paz que excede todo entendimento dentro de você, e não quer sair daqui sem essa paz, não quer sair daqui sem a presença de Jesus, passe aqui à frente, que nós estaremos abençoando a sua vida, nós estaremos abençoando a sua família, os seus filhos, a sua casa, o seu lar. Porque, meus irmãos, quando eu aceitei Jesus, o Jorge é uma das testemunhas. Em 2013 ele cuidava aqui da juventude. E eu andava também sem paz. Eu andava errante. Eu andava por caminhos tortuosos, por caminhos também que não agradavam a Deus. E a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi aceitá-lo como o único e suficiente Salvador e entregar a minha vida aos seus pés, aos pés da cruz. Nós estaremos orando e abençoando a sua vida. Tem mais gente que está vindo aqui, pode passar aqui à frente, porque Deus tem uma bênção para mim e para a sua vida. Pode estar passando, estão passando alguns irmãos, estão vindo, e os obreiros já estarão fazendo oração por você. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque a tua palavra aqui que foi falada, Senhor, que a tua palavra aqui foi explanada, Jesus. Que esses corações, Pai, venham se encher agora da tua presença, Senhor. Que esses corações, Senhor, venham não andar mais aflitos, Pai. Que eles venham deixar toda a aflição aos pés da cruz, Senhor. Que eles venham deixar, Pai, toda a angústia, Senhor, todo o problema que está fazendo com que os seus pensamentos venham andar acelerados, com que às vezes muitos pensamentos ruins estão entrando na sua mente, Pai. Talvez tenha alguém aqui, Senhor, que está sofrendo de depressão, Senhor. Talvez tenha alguém aqui, Senhor, que está com a síndrome, Senhor, de ansiedade, Pai. Está andando ansioso, Senhor Jesus. Entra agora no coração dele, Pai. Toca na mente dele, Senhor Deus. Toca nos pensamentos, Senhor Jesus. Porque é só Tu que podes fazer essas coisas, Pai. É só Tu que podes, Senhor, transformar o nosso coração de dentro para fora, Senhor. Derrama o Teu sangue puro, carmesim, Jesus, sobre estas vidas que estão aqui, Senhor, nesta noite. Que eles venham sentir a Tua presença, Senhor, como nunca sentiram, Pai. Que eles venham, Senhor Deus, ter a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, Senhor. Nós estamos intercedendo por eles agora, neste momento, Senhor. Entra lá, Pai, aonde o médico não pode tocar, Senhor. Aonde o psicólogo não pode tocar, Senhor. Aonde a alma, Senhor, a divisão da alma e do espírito, Senhor. A Tua palavra pode tocar lá dentro, Senhor. A Tua palavra pode tocar aonde, Senhor, a nossa mente não alcança, o nosso intelecto não alcança, Senhor, mas a Tua palavra pode tocar lá nas profundezas, Senhor, destas pessoas que estão aqui, Pai. Que Tu vai tocando, Senhor, vai falando com cada uma delas, Senhor. Que Teu Espírito Santo entra para nunca mais sair dessas pessoas, Senhor. Traz alegria, Jesus, traz paz, traz felicidade, traz gozo na alma para cada uma delas, Senhor. Que elas não venham sair daqui, Jesus, do mesmo jeito que entraram, Pai. Mas transforma a mente, Senhor. Derrama do Teu sangue puro sobre cada uma delas, Senhor. É a nossa oração, Jesus, é a nossa súplica, Senhor. No Teu nome, Jesus, no nome santo que há sobre todo nome. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande